Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Business, o spin-off, meus amigos, do Talk to Biz, o nosso podcast semanal sobre marketing, negócios, estratégia e inovação. E a gente tem uma vez por mês o Coin to Business, esse spin-off que trata também de estratégia, marketing, negócios e inovação, porém no mercado de videogames. Sim, meus amigos, o mercado dos jogos eletrônicos, esse mercado bilionário, movimenta cifras exorbitantes anualmente e uma vez por mês a gente está aqui reunido para comentar um pouquinho sobre como esse mercado funciona, como ele funcionou, coisas curiosas como a gente vai comentar hoje e o que vem por aí. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, sou professor e profissional na área de marketing e business e hoje eu trago mais uma vez o meu amigo Ricardo Lira para participar aqui do Coin to Business com a gente, essa verdadeira enciclopédia do mundo dos games. Camarada que toma café da manhã jogando Day of the Tentacle, toma café da manhã com estilo. Lira, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Bruno. Hoje eu estava conversando, o Bruno me mandou uma mensagem, porque ele queria adiantar um pouco essa nossa conversa. O horário da nossa gravação. Aí ele me perguntou, cara, eu estava começando a jogar Day of the Tentacle. Bateu uma saudade absurda, eu tinha perdido o sono, eu falei, e eu não sei por que eu lembrei do jogo, eu falei, quer saber, eu vou jogar essa porcaria. E eu adoro esse jogo. Clássico da LucasArts, né, Lira? Clássico. Aí o pessoal fez uma versão remake lá com os gráficos melhorados. Eu falei, não quero gráfico melhorado não, eu quero gráfico da época mesmo. Não saber de porra de remake não, cara. Eu quero que eu jogava, pelo amor de Deus. Tá aí um bom tema, cara, um episódio, inclusive. Tá aí um bom fica limpando o gráfico, pra quê? Eu quero aquele pixelado lá da época assim, sabe? Não, e que diga-se de passagem, a arte ali, a direção artística dos jogos da LucasArts era maravilhosa, né, cara? Apesar de ser pixelado, mas era um desenho animado ali na tela do seu computador. Cara, tudo de bom, não tem nada de errado, aquilo ali é maravilhoso. Eu não quero remake de nada, eu quero jogar o original. Até King's Quest eu quero jogar o original. É de 84, sei lá, 85, sei lá, King's Quest, eu quero jogar o original. Dane-se. Fica aí, ô Lira, fica registrado aí um bom tema, o mercado de remakes, pra gente gravar. É boa. Essa oportunidade. Bom, pessoal, lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços eletrônicos, talktobiz.com, talktobusiness.com.br. Lá você encontra o feed do Coin to Business. O Coin to Business tem dois feeds, o seu feed próprio, Coin to Business, lá dentro do Anchor, ou dentro do feed do próprio Talk to Biz, onde a gente publica também os episódios do Coin to Business. E hoje a gente vai conversar, o tema é quente, é a guerra dos clones. Lira, quantos clones nós tivemos de Nintendinho aqui, do Famicom ou do NES americano? Quanto isso impactou o nosso mercado para o bem, para o mal? E a gente nem tinha noção, né, que a gente estava aqui no Brasil consumindo uma verdadeira avalanche de aparelhos clonados. Na verdade, desde a época do Atari, né, já tínhamos clones. É verdade. E hoje a gente vai discutir aqui um pouquinho de por que esse fenômeno aconteceu. Não é um fenômeno só brasileiro, mas aqui tem alguns elementos históricos aí interessantes. O que ele trouxe de benefício para o mercado e para nós consumidores e o que ele, de repente, atrapalhou no mercado, atrapalhou no desenvolvimento de algumas marcas nacionais. Ô Lira, o mercado de clones, a gente está falando aqui nesse episódio, vamos falar, né, especificamente do período ali dos clones do Famicom e do Nintendinho norte-americano, que, de certa maneira, popularizaram os videogames de terceira geração em diante no Brasil. Mas os clones não são exatamente dessa época. A gente já tinha clones do Atari e, inclusive, clones dos concorrentes do Atari, do Coleco e do Intellivision. A gente tinha alguns clones aqui no Brasil. Verdade. Acho que um ponto importante para a gente falar, Lira, é de onde vinham esses clones e por que a indústria nacional estava, de certa maneira, habituada a agir dessa forma, pegar hardware lá de fora, fazer aquela engenharia reversa e remontar aqui e vender como um produto próprio, que era a grande questão dessa época. Sim. Você disse tudo. A engenharia reversa é o que dominava nosso mercado de consoles, desde o telejogo aí. Se você parar para pensar, quando a gente falou do Pong, certo?
É verdade, o telejogo já era um clone, né? Assim, não é que assim, o clone, não sei, porque assim, eu entendo clone. Temos que definir bem esses conceitos, assim, né, Lira? A gente tá falando de clone do hardware, né? Não da carcaça. Eles pegam uma carcaça qualquer ou diferente, ou de algum outro lugar, ou tentam imitar, fazer um protótipo lá de madeira, alguma coisa assim, para poder imitar o console. Eu não sei até que ponto as empresas podiam fazer um clone exatamente, né? No sentido de ser um videogame bem parecido. Estou falando aqui de design, tá? Que eu acredito que eles puderam fazer isso a partir do Polyvox, que aí eu acho que já era licenciado pela Atari, aqui no Brasil. Sim, o Polyvox era licenciado pela Atari, já era um produto oficial. Não, acho que é importante a gente diferenciar, porque quando a gente fala clone, aí a gente está sendo bem específico, assim, de falar, por exemplo, de um Phantom System da vida. Era um clone não autorizado do Nintendinho, certo? Eu tô querendo colocar isso em perspectiva pelo seguinte, tudo bem, a gente fala clone, mas assim, dentro dos clones, existe essa diferença que eu tô falando pelo seguinte, a gente percebe que as empresas usavam carcaças diferentes, sim, são clones, mas as empresas usavam carcaças diferentes, e aí quando a gente licenciava o console, a gente tinha o console propriamente dito. Até a Nintendo mesmo chegou até aqui no Brasil em 94, se eu não me engano. Aí é quando a gente deixa de ter o clone para a gente ter o console em si. Que aí a Nintendo chega pela Playtronic, que era a associação entre a Estrela e a Gradiente. Isso. Comanda Playtronic, Então, e depois teve os ditos clones pirataços, que são assim, a carcaça copiada com algumas modificações, mas com qualquer coisa dentro. Sim. Né? Isso a gente verifica até hoje no mercado, com clones do Wii, que são assim, coisas ridículas. Depois eu fiz uma listinha aqui de clones do Wii, depois se você quiser comentar. Sério? Tem coisas escabrosas, tem o tal do WoW. O WoW, W-O-W, você não acredita, cara. Nossa. E nada de... Cara, você não tá entendendo. Nada de rodar jogo de Wii. Acho que roda jogo de Wii? Não roda, não. Tem até DVD player, que não roda nem qualquer jogo. Mas puramente DVD player. Lira, mas aí a gente tá entrando num outro nível, né, de... É o que eu tô querendo dizer assim. Né? Era tipo aquele Polystation que tinha na época do PlayStation, lembra? Polystation? Cara. Que aí é a pirataria da pirataria, né? Pois é. Eles usam a carcaça para vender lá na embalagem o produto que é parecido e é o que você falou, por dentro aquilo ali é qualquer coisa, vai ter só se jogar o jogo da cobrinha, e olhe lá. Então, assim, nessa época aí que a gente tá começando a relatar os consoles do Nintendo, que eu acho que começa em 89, se eu não me engano, nós temos um mercado preocupado em vender realmente um produto que é oferecer um Nintendo brasileiro. A gente aqui não tinha licença da própria Nintendo. Nós tínhamos uma reserva de mercado que protegia, digamos assim... Era a Lei Política Nacional de Informática, né, Lira, que chamava? Isso, que propiciava o desenvolvimento interno, né, das tecnologias aqui para não sofrer influência, digamos, negativa de fora. Né? Basicamente, a gente não deveria importar qualquer coisa para vender aqui dentro. Deveria... Então, a ideia era nobre, né? Era fazer com que não incentivar a importação e fazer com que a indústria nacional desenvolvesse seus próprios produtos aqui exatamente. E estimular a indústria nacional, né? Exatamente. E aí, as publicadoras, né, as empresas, elas passaram a usar essa reserva de mercado para fazer seus ditos clones. E havia uma cláusula nas leis daqui que permitiam que isso fosse feito. Eu acho que a gente não chamava de pirata. Eu não sei se o mercado... legalmente não era uma pirataria, né? Porque a lei daqui permitia, então... Embora isso tenha sido rechaçado, se eu não me engano, se foi o Reagan ainda, ou se foi o primeiro George Bush, né? O George Bush pai, tomou algumas medidas lá protecionistas também, como retaliação a essa política nacional de informática, Lira, mas rolou isso não era visto com bons olhos pela comunidade internacional, claro, né? E também aqui no Brasil acabou não gerando os efeitos que eram esperados, né? A indústria de eletrônicos e informática não se desenvolveu da maneira que deveria. Talvez a única que tenha
ganhado um espaço maior e que depois até permitiu essa parceria com a própria Nintendo foi a Gradiente, né? A Gradiente, ela já vinha interessada, ela era a maior interessada nesse mercado de games, para falar a verdade, porque ela já competia pelo mercado da Sega. Não sei se você lembra disso, né? Junto com a Tectoy. A Tectoy que levou a bolada. A Tectoy que acabou representando a Sega oficialmente no Brasil, né? Foi assim, os caras ganharam a Sega de uma forma brilhante, né? Do argumento deles. E a Gradiente, como era sempre da parte de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ela já estava com esse desejo de fazer negócios com essas empresas. Então, ela chegou a comprar os consoles da Atari, eu acho que do 7800, 5200, alguma coisa assim, e ia fazer negócio com a Atari 7800, que já estava se tornando inviável pela defasagem da Atari, que ela resolveu lançar o 7800 em 86, numa época em que a Nintendo da América, né, a Nintendo of America, já estava avançada, já estava com bastante jogos, e, claro, dominando o mercado americano com Super Mario Bros. E a Gradiente falou, não vamos fazer negócio com a Atari, esquece, não vai dar certo no Brasil. Vamos fazer negócio com quem? Com a Nintendo. A Nintendo. Fazer... E reza a lenda que aí a negociação com a Nintendo tava indo bem, mas no final a Nintendo acabou não querendo. E aí reza a lenda que usou-se o design do Atari 7800... Daí saiu a carcaça do Phantom System, né? Eles só pegaram a carcaça do Atari 7800 e adesivaram lá, colocaram uma placa ali dentro do hardware da Nintendo, né, compatível no caso, e mandaram para frente. Fizeram um console. Eu não sei onde eles pegaram o modelo do console, porque já não existia Mega Drive ainda. Não, mas o controle é um clone do controle do Mega Drive. O Mega Drive lá de 88, lá no Japão. Eu tô confundindo. Mega Drive de 88 e a Phantom System foi lançada em 89. Então eles pegaram o modelo do controle do Mega Drive e adaptaram para o Phantom, que foi um sucesso. Assim, o Phantom System foi vendido absurdamente. E eu acho que foi um dos primeiros aqui no Brasil, se não me engano. Sim. Acho que não tenho certeza se o primeiro, mas certamente o mais icônico e acho que o que abriu esse mercado para toda uma gama de empresas que produziram seus clones. Eu estava até contando aqui quantos foram os clones do Nintendinho, depois eu conto aqui de novo para passar para a galera. Mas você reabriu aí, possivelmente, um mercado que andava meio desanimado, pelo menos por aqui, né? Depois da febre do Atari, no início dos anos 80, a gente passou um ano aí, alguns anos de mais do mesmo, sem muita novidade. E, de repente, boom, Phantom System. Não, eu acho que a gente pegou a mesma coisa, não vou dizer a mesma coisa, mas semelhante ao Atari, porque, assim, o Atari, com o passar dos anos, foram aparecendo os clones dele. Porque as empresas vão se aproveitando das fatias e vão fazendo o seu, né, de qualquer maneira. Então a gente viu lá o Dynacon, o Dynavision, né, aquele Dactar. Né? Eu não sei se... Acho que a CCE também fez Fez. Atari, não foi? O Top Game não era o inicialmente da Atari? Eu acho que sim, porque depois ela fez uma versão do Top Game que era clone do Nintendinho também. Aí depois teve o Super Game. Mas antes... porque o Top Game tinha a versão 8000, que já era clone do Nintendo. Olha, tinha um da Top Game, Beat Eletrônica Top Game, de uma empresa chamada Beat Eletrônica. O Dactari, da Dactar, o Dismac VG9000, que era da Dismac, a mesma que fez o Beat System depois, que era um clone do Nintendinho americano. Tinha o Dismac, outro clone da Dismac Activision, o Dynacon Dynavision, CCS Super Game. Era Super Game da Atari. Super Game. Tinha o Milmar também, Dactar Videogame, Dactar 2. E depois a CCE teve um outro modelo, o Super Game VG3000. Cara, tem muito clone do Atari aqui. Cara, praticamente as empresas que fizeram Nintendo. Sim. Pra você ter uma ideia da Milmar, tem um clone de 1993 do Atari ainda, 2600. Em 93, os caras lançando um clone. Mas a Atari, ela foi em frente, assim, fizeram várias versões. Aí, fazem e o pessoal compra, sabe? Passa a época, até que Toy vende até hoje, eu não sei como, né? Parece Chaves o negócio.
Até hoje se vende esses tipos de consoles, né? Os pequenininhos e tal, e se fabrica, né? Então, cara, a gente tem isso aqui, sabe? Essas empresas faturaram demais. Sim. Né? Nessa época aí do Atari, eu lembro o seguinte, o Garcia, que a gente, quando era garoto, a gente se referenciava ao Atari como o Atari americano ou o Atari brasileiro. Qual Atari você tem? Eu tenho Atari brasileiro. Verdade. Porque tinha lá acho que era da Dynacon, um console que era bem parecido com o Atari americano, só que ele tinha escrito azul. E o console era aquele de manche. Sim, né? Verdade. Eu tive esse controle, eu odiava também. Eu odiava aquilo. Aí tinha aquelas ventosas que chapavam no chão, você ficava tentando controlar assim, e eu morria várias vezes com aquilo. Isso aí. Então, e eu gostava porque eu tinha um Nintendo americano, não sei o que lá, acho que, sei lá, tinha uma coisa de tirar onda ali que tinha um Nintendo americano e tal. E tinha os Réis Mortais que tinham um Super Game lá, o Top Game da vida, do Atari. Que aquilo não era console. Você pegava aquele controlezinho ali, cara, o que você fazia com aquilo? Aquele manche pequeno ali, aquela coisinha. Isso é uma coisa de galera, assim, sabe? Era muito interessante. E eu conheci um amigo que estudava na Vision. Eu não... É mais difícil. Não conheci ninguém que tinha o Dynavision, mas eu ganhei o controle. Você sempre tinha aquele ferro velho de controle, né? E aí eu tinha o controle desse de manche. Agora, engraçado que nessa era, início dos anos 80, ali, do clone do Atari, dos clones do Atari, você não via a galera mudar muito a questão do design do aparelho. A maioria deles tentava seguir ali o design do Atari original. E de repente mudava só um detalhe ou outro. Já na era seguinte, nos clones do Nintendinho e do Famicom, você tem aí uma galera meio que aloprando em relação ao design dos aparelhos, né? O próprio Phantom. Então, Garcia, é o seguinte, pelo que eu lembro do Atari, eu não sei como, mas muita garotada tinha um Atari importado. É uma coisa que eu gostaria de pesquisar até, porque a gente tudo bem, as empresas fizeram os Ataris nacionais, mas muitos de nós tínhamos o Atari importado mesmo. A gente importava o Atari e comprava de lá. Sim. Não sei se havia uma facilidade, não sei se tinha papai que era piloto de avião, que tinha facilidade de trazer, mas tinha muito mesmo. Inclusive o Atari que a gente tinha, meu pai comprou de um cara que tinha importado. Ele tinha emprestado pra gente no início, em 83, eu acho, e depois meu pai foi lá e comprou dele. Então a gente tinha um Atari americano. Sem a caixa, eu acho, mas dane-se. Sim, eu também tive um desse. Quer dizer, na verdade, agora eu já não lembro, mas o meu modelo era aquele oficial de madeira, com aquele acabamento em madeira. Não era o acabamento... Tinha acabamento em madeira na frente? Mas eu acho que não foi... Já foi um modelo já da Polivox. Foi um modelo já produzido no Brasil, importado. Mas aí realmente é um detalhe que eu agora não lembro. Mas realmente tem essa coisa, né, que fica da infância. Qual é o seu modelo? E aí aqui nos clones do Nintendinho ainda tinha uma particularidade, que algumas empresas optavam pelo modelo americano, então faziam um clone do NES, do Nintendo americano, com cartuchos de 72 pinos, aqueles maiores, e outras optavam por fazer um clone do modelo Famicom, do modelo japonês, com cartucho de 60 pinos, que era aquele modelo menor, aquele cartucho menorzinho. E algumas criaram modelos, consoles que tinham a entrada ali para as duas pinagens, tanto de 72 quanto de 60. O que é muito bom. Cada um oferecia o melhor que podia para poder conquistar o mercado. A gente sabe que empresas como Gradiente podiam investir mais em qualidade e CCE em menos qualidade. Então você vê, a CCE praticamente não mudava o esquema do console deles, né? Era aquela chinelagem de console ali com um controle bem tosquinho. Aquele primeiro clone do Nintendinho tinha um controle horroroso, né? Com uma mini alavanca. Horroroso aquilo. Claro, aquilo ali. Quando não tentavam copiar o modelo do controle do Nintendo, meio que mesclado ao japonês, mas com uma qualidade horrorosa, o botão emperrava, aquelas coisas todas. Né? Então você tinha que saber o que você estava comprando, porque eles vendiam uma facilidade como pinagem, por exemplo. O meu aqui tem duas entradas, a americana e a japonesa, né? Mas o videogame mesmo era porcaria, batia quebrado. Sim. Então o consumidor tinha que ver isso, né? A garotada, eu não sei se ela era muito bem informada na época. Eu comprei...
Eu acho que a galera também não tinha essa informação toda, né, Lira? Porque aí, se a gente parar para olhar nessa época, não é que começam a ter as primeiras publicações, revista Videogame, revista Ação Games, Super Game, né? Que aí você começava a ter um pouquinho mais de informação. Ah, então esse aqui é de 60 pinos, porque é o modelo japonês. Simplesmente de início ninguém nem fazia ideia. Mas tem uma coisa correndo por fora aí que você não tá lembrando. Nas bancas, a Game Pro era vendida, tá? Em 90, por aí... A Game Pro norte-americana, você diz? As bancas vendiam Game Pro norte-americana. Aqui no Brasil, eu só vi em livraria. Eu já até vi, mas em livraria. Tipo aquela... Tinha que tinha lá no Barra Shopping, né? Mas em Niterói, lá, né, as bancas, cara, elas tinham Game Pro vendendo, assim, revistas importadas, e era uma coisa de louco. A gente ficava maluco vendo aquilo, porque a gente via todas as novidades ali, as páginas com uma qualidade fotográfica maravilhosa, não era que nem as Super Games daqui, que tinha aquela coisa meio embaçada, né? A pessoa tirava foto de tela. Era foto de tela, efetivamente. Exatamente. Lá não, elas conseguiam uma foto, sei lá como, né? Era bem profissional, aquela coisa mais brilhosa e tal. Então, você acompanhava as novidades dali. Então, o que a galera fazia? Existia uma competição por fora, a mesma coisa da Atari, certo? A galera que podia trazer o Nintendo americano trazia. E aí, cara, você ficava com aquela coisa, porra, olha a qualidade disso, olha o Nintendo americano, olha que barato, sabe? E você, claro, ia comparar isso com o console brasileiro que você estava comprando. Eu, por exemplo, ficava alucinado com a Nintendo, sempre fui, e comprei o Beat System, porque era o que mais se parecia. Design igual, né, ao NES. Parecido, bem parecido. Parecido, não é exatamente igual, mas bem parecido, bem próximo ali. E é isso que me fez comprar o Beat System, sabe? Além do que eu não gostava do controle do Phantom System, né? Não gostava achava ruim pra você lidar ali com o bonequinho e tal. É engraçado porque aí você tinha, na verdade, é como se você tivesse ali uma série de carros, mas vamos dizer assim, a motorização era a mesma. Os jogos que você tinha para jogar seriam os mesmos, né? Exceto aí a diferença de 72 para 60 pinos, que aí você tinha que ver qual que você ia comprar para o seu videogame, mas assim, a diferença básica entre um e o outro estava no console, como você falou, e no preço. Você tinha modelos que eram mais robustos, que eram mais bem acabados, ou os modelos importados que eram bem mais caros. E você tinha aqueles modelos, talvez com um acabamento não tão bom, usando componentes ali de não tanta qualidade, sabe? Aquela coisa que você pegar assim na mão e já sentir que o negócio era meio vagabundo. Mas tinha que servir todas as classes, né, Garcia? Sim. A gente tinha a classe no Brasil que tinha com pouco poder aquisitivo, né? Então, assim, eu não acredito que os consoles eram caros na época. Eu não lembro se o Nintendo, se o Phantom era muito caro. Acho que não. Eu acho que o Phantom era o mais caro de todos. Dessa geração. Ele era campeão de vendas. Eu tentei a beça descobrir, de verdade, tentei pesquisar aqui e descobrir números de vendas daquela época, tá? Não achei. Mas quando eu gravei o episódio sobre MSX com meu amigo Alex Monk, lá de São Paulo, ele disse que num dos eventos da MSX São José dos Campos, eles conseguiram levar um camarada que foi diretor de marketing da Gradiente. A Gradiente também que trouxe o MSX, né? E de maneira oficial, não era um clone. Era um aparelho licenciado. Então, eles tinham vendido uma quantidade absurda de MSX e estavam vendendo uma quantidade absurda de Phantom System também. E havia ali uma dúvida, na verdade, ou talvez um questionamento dentro da própria empresa do que eles deveriam levar adiante, né? Se levariam o computador ou se levariam o videogame, já que os dois estavam meio que caminhando ali numa rota possível de colisão. Mas eu não consegui achar esses números. O Expert deles veio antes, né? Veio. Foi em 87, ali que eles colocaram, 88, que eles colocaram o Expert. Veio antes. E venderam muito. O Expert foi o padrão MSX aqui no Brasil. Eu tinha Hot Beat e tinha pessoas que não conheciam o que era Hot Beat. O que é Hot Beat? Eu falei, Hot Beat é o MSX. O Hot Beat era da Sharp. Da Sharp, não sei se você viu essa curiosidade também da Sharp, porque tinha a Sharp do Japão, não é? E tinha a Sharp aqui do Brasil, era uma Sharp brasileira também, uma marca meio que clonada também nessa onda de...
E aí a Sharp daqui depois até tentou, com a abertura do mercado em início dos anos 90, né, no governo do Collor, e aí a Sharp tentou uma aproximação, mas a Sharp daqui, né, tentou uma aproximação com a Sharp de lá, mas então tinha essas meio que aberrações aí, ou essas curiosidades de você ter uma Sharp aqui e ter uma Sharp no Japão, mas a Sharp daqui não tinha nada a ver com a Sharp do Japão, só usava o nome. Mas não só aqui, Garcia. A Nintendo, por exemplo, da América não tinha nada a ver com a Nintendo japonesa, só para você ter uma ideia. A Nintendo da América, ela tinha padrões de lançamento de jogos e tudo mais, bem diferentes da Nintendo do Japão, e caíam na porrada em certas decisões. Não, tá? Mas beleza. Eles caíam na porrada em certas decisões, porque ainda assim eram dois grupos de uma mesma empresa. Agora a Sharp do Japão não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não, sim, mas assim, eram dois Nintendos diferentes, com pinagens diferentes e ideias diferentes. A coisa era tão louca que você lembra do Super Mario Bros. 2? Veja a história do Super Mario Bros. 2 japonesa e a da americana. Sim, que o jogo aqui, o americano, que veio pro Brasil também, Super Mario Bros. 2, que ele carrega aqueles legumes, a cebola, não sei o quê. Era um jogo totalmente diferente lá no Japão. Aquela versão americana. Pois é, a versão japonesa era um Super Mario Bros. 1, digamos assim, com mais dificuldades, com mais fases e com mais porcalhada. Era basicamente o Super Mario Bros. 1 implementado. Era como se fosse um Super Mario Bros. 1,5. Que depois eles lançaram como Super Mario Bros. The Lost Levels, né? Não, então, porque o Super Mario Bros. 2 ficou oficializado. Então, quando lançaram o Super Mario Bros. All Stars, uma coisa assim, tem o Lost Levels dentro dele, que é o Super Mario Bros. 2 japonês, só para não perder, né? Só pra não, tipo, rebatizar. Mas isso era comum, né, Lira? Você vê que a história do Final Fantasy também não é muito diferente, né? Os jogos americanos têm uma numeração diferente da japonesa, porque alguns volumes do Japão... Não, é porque é o seguinte, o japonês ele lançou os 3 volumes, mas o Nintendo americano não conseguiu acompanhar. O que acontece, Garcia? Eles pularam, né? Eles pularam os capítulos e já... Pularam completamente, isso. E aí fizeram a versão do Final Fantasy V e 6, eu acredito, alguma coisa assim, colocaram como 2 e 3. Tinha uma história também que eles não acreditavam que o público norte-americano ia assim, gostar tanto de RPG como o público japonês. Tinha umas questões de adaptação ali regional. Mas ainda assim era a mesma empresa, né? Igual a SEGA do Japão e a SEGA da norte-americana, que também deu toda uma briga entre eles, né? Mas exatamente. Aqui era diferente, aqui nem teria briga porque a Sharp daqui não tinha nada a ver com a Sharp de lá. Agora, Lira, a gente poderia dizer que essa política de incentivo à informática aí, se ela não fez tão bem assim para a indústria, pelo menos ela ajudou a democratizar esses consoles de terceira geração aqui no Brasil, ou pelo menos ajudou a fomentar esse mercado aqui no Brasil, porque a gente fala aí de uma enxurrada de videogames que chegaram aqui. Tudo bem, todos clones não autorizados do Nintendinho ou do Famicom, mas ainda assim, a galera, o importante para o consumidor, no caso, era estar jogando. Né? Certo, claro. E ajudou, porque esses videogames eram bem mais baratos que os originais, como você mesmo bem pontuou. Isso fazia com que esses videogames tivessem uma penetração em outros públicos, em outras faixas de renda que talvez não tivessem a condição de comprar ou o Nintendinho original, o Famicom nem digo, porque era mais difícil ter alguém indo pro Japão. Mas possivelmente quem trouxesse de importação traria o Nintendinho norte-americano. Né? O nosso mercado era baseado no mercado americano. Sim. A nossa referência era os Estados Unidos, não era o Japão. Tanto que eu acho que os clones japoneses daqui, que foram bem poucos, eu quero dizer assim, a carcaça japonesa, eu não sei se foi eu esqueci o nome do console que era... Teve um que copiou exatamente a carcaça japonesa, quer ver? Mudou as cores e tal, mas até a alavanca tinha, cara. Dê um nome aí, por favor, Garcia. Isso foi no momento depois. Supercharger, da IBCT. Isso foi no momento depois. Só mudou isso deve ter sido em 94, alguma coisa assim, esse... 91. 91? O Supercharger de 91. Não sei que fosse mais tarde. Bom, então errei aqui.
Não, mas teve Mas outro, ó, teve um curioso Mas aqui, era que é o difícil, clone cara. do Super Nintendo, quer dizer, a carcaça é como se fosse do Super Nintendo, que é o Aí já começa a avacalhar um pouco. 8 da Chips do Brasil, de 1993. E ele pegava, na verdade, a carcaça do Super Famicom, da versão do Super Nintendo japonesa, né? Mas era um clone do Nintendinho norte-americano. Aí já começa a avacalhar, né? Porque você já não virou tem bagunça, o né? videogame correspondendo ao conteúdo. Mas... Aí já começa a enganação. Isso é que eu falo de entrar já na coisa da pirataria. Não, Foi o que eu falei com o I. O cara pega uma carcaça, lança como um WoW, e lá dentro são jogos de 8 bits, 16 bits. Aí já vira cretinice. Mas isso é pouco, não é o mais bizarro que eu vi aqui pesquisando sobre esses clones. Teve um aqui que lançou com aquele modelo controle do Mega Drive, porém invertido. Então, ao invés de você pegar aquele controle do Mega Drive com a pegada que você tinha, por exemplo, no Phantom System, é como se ele fosse de cabeça para baixo. O que devia ser péssimo, né? Para você segurar. Mas disseram que não é tão ruim. Eu nunca testei isso. Eu falei, me recuso, né, cara? Porque é um sorriso o controle, né? Exatamente. Bizarro. E aquela curvinha que o controle do Mega tem para baixo é justamente ali para você, a tua empunhadura, né? Para você segurar. Você bota aquilo para cima, o cara vai segurar onde? Sei, cara. Vai pendurar. Muito louco. É muito louco. Aí outro tema, a inovação de controles. Bom tema. Cara, você fica inventando história, sabe, para os consumidores. Sei lá, tem um limite pra coisa, né? Você não... Enfim. Como é que vão vender um produto desse? Olha, invertemos o controle. Porra, cara, que legal. Que original. Que merda. Não, e também imagina os controles com aquela qualidade, né? Não por acaso, na época do Atari, a gente tinha sempre um ferro velho de controles. Tinha sempre uma caixa ali onde ficava aquele ferro velho, cemitério dos controles. Sempre. E de vez em quando você tentava fazer um reaproveitamento. Na sua casa. Exatamente. Você tinha Decato e você tinha uma caixa dessa, né? Quebrado, manche partido. Tudo mais. Eu tinha um camarada meu, cara, que ele era inteligente pra caramba. Ele tirou o cabo do controle do Atari, ele abriu, tirou o cabo, que era um plástico, né? E jogava o Decathlon nos contatos da placa do controle. Mas isso devia ser uma loucura, né? Porque devia arranhar ou incomodar e irritar bastante a mão dele, não? Não, ele usava um palito com um algodão, alguma coisa assim, ele não tocava com o dedo, pra não sujar. O que acontece? Quando você mexia no controle, fazia aquela, né, assim com o controle, ele tocava nos contatos para lá e para cá. O grande esforço que você fazia era para quebrar o plástico, porque você só precisava tocar no contato, cara. Quando ele tocava no contato, de forma bem leve, assim, rápida, o bicho diminuía a velocidade dele. E era muito mais prático você jogar daquela forma. Só que, é claro, você tinha que apertar o botão na hora certa, então podia dificultar um pouco. Mas ele resolveu o problema. Ele certamente tinha muito mais precisão, né, Lira? Cara, ele tinha uns 11 anos, 12, a gente era garoto nessa época. Ele falou, Lira, olha só, eu criei uma coisa bacana que, cara, ele resolveu. Além dele poder jogar melhor o boneco, de correr mais rápido, ele não danificava o controle. Eu falei, pô, você é gênio, cara, eu tinha que trabalhar pra Atari. O cara foi inovador, né? Tinha essas coisas, era muito legal, cara. Cada hora tinha uma coisa. Ô, Lira, a gente pode dizer também que, no caso, a briga que, por conta até dessa enxurrada de clones, e a maioria deles apelando para um baixo custo, um preço de entrada ali muito mais agressivo, ficou desleal essa concorrência, por exemplo, dos clones do Nintendinho contra o Master System. O Master System era um só, console oficial, obviamente ele tinha um preço... Eu acho que o Phantom System trazia um preço até no mesmo patamar que o Master System. Acho que o Phantom System acabou sendo esse representante oficial da Nintendo por muito tempo aqui no Brasil, né? Embora não fosse legalmente oficial, né? Mas era o cara que representava o time Nintendo, vamos dizer assim. Sim. Não era oficial, mas era legal. Legal. Exatamente. Era permitido por lei aqui no Brasil. Permitido por lei. Então, agora, ficou desleal pro Master System, porque ele não competia só com o Phantom, ele competia com o Phantom
e com um exército de produtos aí que, por mais que tivesse uma qualidade duvidosa, mas que tinham preço acessível. A Tectoy no Brasil, ela ganhou um dos melhores mercados que ela já teve. Assim. Na verdade, não, minto. A Sega no Brasil ganhou um dos melhores mercados que ela já teve. E isso é incrível, né? Não, mais ou menos, porque assim, o acordo com a Tectoy, ela tinha uns produtos lá que acho que ninguém conhecia direito, não sei se era em termos de brinquedo, eletrônicos. O que acontece? A Tectoy, quando ela fez acordo com a Sega, ela se dedicou completamente à Sega, ela virou uma Sega brasileira. É isso aí. Então, ela, com todo o esforço dela dedicado a isso, e a Sega acreditando na Tectoy, ela conseguiu focar toda a sua logística no console e sem brincadeiras. Estou dizendo aqui uma coisa assim, sem brincadeira, o que acontece? Ela não tinha outro produto para ficar se distraindo ali, ela focava no Master System. Então, cara, toda a propaganda dela, os milhões que ela investia, era massivo no Brasil. E ela, por ter chegado tardiamente aqui no país, já havia uma cartela de jogos, e eles fizeram lá, montaram, né, quando você comprava o Master System, já tinha lá todos os jogos impressos e tal. Você pegava tinha uma mapinha ali dos jogos da Master System, e a garotada ficava maluca com isso. Com certeza. Ficava maluca. Propaganda na TV, coisa e tal. Então, o Master System, eu ouso dizer que ganhou muito mais do que uma Gradiente aqui no Brasil em termos de vendagem. Tá? Porque a Nintendo, de qualquer forma, ela ficou pulverizada. Sim. Exatamente pelos clones. Certo? Então ela dividia essa fatia com outras empresas. Então não dá para dizer que a Gradiente recebeu mais do que a Tectoy, por exemplo. E não tem uma história, Lira, porque, por exemplo, o Master System nunca foi um grande sucesso no Japão. Tampouco nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela foi, não digo um desastre. Ela era tão burra que ela parece que tinha uns 2 ou 3 nomes para o console, eram nomes complicados para o usuário entender. Então, e ela começou a fazer umas cagadas no mercado que a garotada não comprava, nem queria saber que tinha Master System lá praticamente. O nome não era Master System, era outro nome, depois você pega pra ver. Aí, quando foram fazer acordo com a Tectoy, eles falaram, olha, a gente tem uma séria restrição com empresas que fazem brinquedos por conta do nosso acordo lá nos Estados Unidos. Foi onde a Tectoy problemas que eles tiveram previamente, né? A Nintendo almoçava e jantava nos Estados Unidos, né? Enquanto a SEGA ficou com os gestos, praticamente. O que eu já ouvi em relação ao Master System é que ele salvou a vida da Tectoy em 2 mercados, basicamente. Europa, de maneira geral, que ele tinha uma boa penetração, e Brasil. Isso. Porque de resto, e isso que eu acho que é impressionante, porque o Master System fazer sucesso no Brasil, onde você tinha ali essa avalanche, esse batalhão de clones de baixo custo, é uma tarefa árdua que a Tectoy teve que enfrentar. Mas veja, esse acordo com a SEGA, ele veio antes desses clones do Nintendo. Se eu não me engano. O Master System é de que ano aqui no Brasil? O Master System é de 87. 87 aqui no Brasil já tinha Master System? Chegou bem antes. Não. O acordo foi feito um pouco depois. E ele só foi sair aqui, se eu não me engano, em 89, no início de 89, alguma coisa assim. Isso demora, né? Demora um tempo aí pra sair as coisas. Então, acho que o acordo foi feito em 88, aí saiu no início de 89, coisa assim. Aí que eu falei que já tinha uma quantidade de jogos bem grande para o mercado. Sim. Né? Mas, assim, de certa forma, ele saiu antes do Phantom, né? Um pouco antes. Digo na mesma época porque é o mesmo ano, né? Mas, assim, eu acho que foi, em termos de mês ali, foi um pouco antes. E a propaganda já vinha sendo feita do Master System. Tô só conferindo aqui as datas. Ele foi lançado aqui realmente, oficialmente no Brasil, em setembro de 1989. Setembro? O Master System. Ok. Então demorou bastante para ser lançado. O acordo entre eles foi feito há bastante tempo. Assim. Eu não sei como é que funciona a logística e tal, aí tem que fazer promoção do videogame quando vai ser lançado. Porque eu acho que eles têm que preparar uma série de coisas, né? Série de propaganda, publicidade, tem que estar tudo em conformidade para você ter a data de lançamento. Quando você lança o console, você tem que lançar tudo junto. Né? Tem que ser aquele marketing assim, efetivo. Né? E eu tô falando, já chegou encarando principais concorrentes, Phantom System e o Dynavision 2. Aí eles estão de que época aí? Que mês que eles foram lançados? Tem aí? O Master System é de 88, aliás, 89, né, como eu falei. 89 no Brasil. 89 também. Parece que uma diferença de 2 meses, setembro... 2 meses?
novembro outros. Na mesma época. Então não teve diferença. É que, assim, por memória eu tenho que o Master System veio primeiro, então eu fiquei com, talvez, não sei se pela propaganda que eles faziam na época, eu tinha essa memória de que o Master veio primeiro, mas aí é questão do que você recebe de informação, né? Ou por revista e tal. E as revistas Super Game apareceram nessa época, né, Garcia? As revistas são dessa época. Eu acho que as revistas um pouquinho depois. Eu lembro que eu comprei a número 1 da revista Videogame e eu já tinha o Mega Drive. Então o Mega Drive foi lançado aqui possivelmente em 90, alguma coisa assim. E eu comprei a primeira revista Videogame e acho que é dessa época aí, né? Entre 89 e 90 que surgiram aí as principais publicações históricas aí sobre videogame no Brasil. Eu lembro que tinha um Super Mario na capa e tal. Isso aí. Não é isso? Essa é a edição histórica da revista Videogame. Eu acho que eu tenho aqui, né, praticamente todas as edições, mas essa é uma que eu não tenho mais. Essa vale a pena eu dar uma pesquisada depois no Mercado Livre, na OLX, para ver se encontro. E eles já falavam do Famicom japonês, se não me engano. Eu lembro bem dessa revista, assim, do conteúdo dela. Falavam do Famicom, tinha uma foto do Super Mario, tinha uma foto, inclusive, de uma TV com um Super Nintendo embutido nela. Que era sim. Eles faziam isso naquela época, né? E tinha uma previsão do Neo Geo, olha isso, cara. Olha. Você ficava maluco, né? Era outro mundo, você olhava para uma revista dessa e você, caramba, o que o Japão tem que... E uma coisa que a galera hoje não se dá conta é que não tinha esses lançamentos mundiais, né, cara? Então não era, lançou o PlayStation, já tá em pré-venda aqui, né? Não, assim, levava anos para conseguir informação anos depois, sempre foi assim. Agora, Lira, dos principais clones aí, a gente poderia colocar, acho que o Phantom System, sem dúvida, em primeiro lugar. Phantom System. O Beat System, segundo. Beat System eu não diria que seria o segundo lugar, não. Assim, talvez junto com os outros, né? A Digimar, eu não sei se ela tinha muita representatividade. Eu só sei que ela era bem vendida, Garcia. Eu só sei que você encontrava na casa em vídeo bastante. Eu tenho na memória, aquela memória afetiva, assim, eu tenho na cabeça muitos amigos que tinham Beat System. Então, se eu fosse contabilizar pelos meus colegas de escola, Phantom System e Beat System ganhariam de lavada do Master. Você tinha qual? O Phantom System? Não, eu não tive nenhum desses. Eu pulei do Atari direto pro Mega Drive. Na verdade, quando fui comprar o Master System, tinha acabado de lançar o Mega Drive. E o vendedor fez a parada mais mágica que um vendedor poderia fazer naquela época. Ele virou pro meu pai e falou assim, olha, se eu comprar o Master System com a pistola e com óculos, lembra que tinha um óculos 3D, né? Claro. O Master System mais pistola mais óculos é o preço do Mega Drive. É melhor se eu levar esse aqui que é muito mais novo. E aí... voltamos para casa feliz. Vendedor maravilhoso. Esse é o vendedor que eu gostava de levar meu pai. Muito esse vendedor. Eu gostaria de reencontrá-lo. Devo muito a ele. Muito bom, cara. Meu pai também já caiu nessa de vendedor assim, quando eu precisava comprar, tipo, boneco de comandização importado. Eu levava o boneco e falava, maravilha, é isso aí. Mas era muito bom. Mas é o papel, né? O papel do bom vendedor. Eu só sei que o Phantom System era o mais comum entre a galera, assim, que eu conhecia. Era bem comum o Phantom System. Dynavision 2. Também era comum, né? Que foi... É o que eu falei, as empresas aproveitavam o console que elas tinham e lançavam uma segunda versão. A CCE fez isso, a Dynacon fez isso, né? Então o Dynavision 2 veio para ser um clone da Nintendo. Também conheci uma pessoa só que tinha Dynavision 2. Então eu cheguei a ver Dynavision 1 e 2. E Phantom System e Top Game. Eu via mais Phantom System e Top Game. Sim. Os que eu mais via assim de Nintendo. Top Game e o Dynavision, por exemplo, tinha uma inserção fácil, assim, mais fácil pela questão do preço, né? Porque eles eram mais baratos. CCE, inclusive, né? Eles eram mais baratos. E a Playtronic, Lira? Tinha 2 slots, não tinha? CCE não tinha 2 slots ali pra... Eu acho que o segundo modelo do Top Game tinha esses... Foi o Super Game? Foi o Super Game, foi o segundo modelo. Isso, e aí eles tinham porque tinha o VG8000 e acho que o VG9000. Esse VG9000 tinha realmente as duas entradas ali. Porque os caras já estavam aloprando, eles queriam trazer alguma novidade, então
Bota logo a entrada dupla aqui para qualquer pinagem que vai dar certo. Engraçado é a velocidade que faziam isso, né, cara? Assim, porque eles tinham... Porque você tem que mandar um modelo de game para produção. Aí você faz contas desse game, aí você vai mandar fazer uma outra, de um outro modelo. Os caras têm custo nisso, sabe? Pra você ver como é que vende, né, Garcia? Pra você ver como é que o cara vai lançar uma outra coisinha com uma diferença e vai vender. O cara não perde dinheiro com isso. Acho que a gente aqui tinha um mercado, um público muito carente, né, Lira, dessas coisas. Bastante. Então qualquer novidade vendia. Não podiam ser coisas muito caras também, porque a realidade do país nunca foi boa, né, nesse sentido. Então o camarada trabalhava realmente com produtos de baixa renda e eu não tinha também de onde comprar, né? Isso era uma questão. Então o que o camarada trouxesse de novidade, o mercado meio que abraçava, porque o mercado queria jogo, a garotada queria jogo. E você chegar naquela época, o Phantom também tinha pistola, não tinha? Igual o Phantom System tinha pistola. Tinha pistolinha sim, cara, da Gradiente. Não, mas assim, não era do modelo da Nintendo, porque a Nintendo tinha uma pistola feiosa que era meio cinza. Não, eles fizeram uma pistola bacana aqui, bem próxima ali do que era a pistola do Master System, um negócio mais futurista, assim, bacana. Isso, para acompanhar o console, né, que era preto também. Algo parecido. Inclusive, assim, fazendo a pesquisa para esse nosso episódio, eu falei assim, cara, eu quero ter um Phantom System aqui, que eu acho que é um videogame bonito, cara. É um videogame bonito. É muito bonito, não é pouco, não, é muito bonito. Só o que me desgostava na época, eu lembro que era o console. Eu tinha um problema com o controle. Eu tinha um problema com aquele controle, eu não sei porquê, porque depois eu me acostumei a jogar Mega Drive com aquele controle. Mas quando eu comecei a jogar Phantom System, eu não tinha prática naquilo. Sei lá porquê, mas o Phantom System é maravilhoso. Se eu tivesse que ter um clone hoje no Brasil, eu compraria um Phantom System. Seria um Phantom, né? Só que assim, você sabe qual é o meu projeto de vida, né? Eu tenho um Nintendo americano original, da caixa. Na caixa. Bonitinho, não precisa ser 0 km, porque isso vai ser seus olhos da cara, não tem como. Mas assim, uns 3 mil, 4 mil reais no Nintendo da caixa, eu quero comprar. Não, isso eu faço muita questão, por uma coisa que eu sempre quis ter, sabe? Porque a gente no Brasil só foi ter Nintendo em 94, e aí já tava no Super Nintendo, já tava avançando. Pois aí que eu queria, esse ponto que eu queria bater com você. A Playtronic, a Nintendo resolveu fazer negócios com a Gradiente tarde demais? Porque segundo a galera da Gradiente, eles estavam atrás da Nintendo há anos, e a Nintendo é que fazia... Há muito tempo. A Nintendo só foi fechar acordo com a Gradiente nessa época aí, e eu acho que eu não sei como é que a Estrela entra nessa época aí, o Garcia. Entrou uma parceria com a Gradiente, juntas elas fundaram a Playtronic, que representaria a Nintendo oficialmente no Brasil. Pois é. Eu também não sei dos detalhes dessa negociação. Eu quero dizer assim, eu não sei se foi por causa da associação com a Estrela, né, formando a Playtronic, que é como eles conseguiram abraçar a Nintendo. Não, o que eu ia te perguntar será que era arrogância da Nintendo em desconsiderar assim, não vou me meter no Brasil, esse paiseco aí do Blanca, e aí o cara abre mão de um mercado milionário, porque a Gradiente certamente vendeu algumas centenas de milhares de Phantom System, por baixo. Não tenho dúvida. Né? E os caras abriram mão de tudo isso para entrar, sei lá, em 93, 94, super atrasado. Até o Super Nintendo já chegou atrasado aqui. Super Nintendo, cara, eu não sei o quanto valeu a pena, sabe? Mas a questão é que eu acho que o Super Nintendo também, como já estava ali para ser lançado no Brasil, então a Nintendo já começou a pensar em termos de mercado para os dois consoles. Porque eu acho que o Super Nintendo entrou aqui, foi o quê? 92? Final de 92? No Brasil? Oficialmente ele chegou junto com a Playtronic. Quando eu comprei o Super Nintendo, eu comprei lá de fora. Não tinha o Super Nintendo no Brasil ainda. Ele chegou em 93. 93. Oficialmente no Brasil ele chegou em 93. O Nintendo foi depois. Mas já tinha gente por aqui com o Super Nintendo, que dava um jeito e importava. Não, peraí, você falou 93 o quê? O Nintendo ou Super Nintendo? Não, Super Nintendo. Super Nintendo. Super Nintendo mesmo foi 94, não foi? Porque a Playtronic primeiro lançou o Super Nintendo para depois oficializar o lançamento do Nintendinho. É como se fosse uma garantia, eu acho. Como se fosse, vendeu o Super Nintendo bem, então vamos colar com o Nintendo aí. Porque olha só, Garcia, os consoles são recorrentes, cara.
Sim. O Master System continuou fazendo jogos para ele e vendendo conforme o Mega Drive também lançava jogo. Então... Inclusive tem uma versão que é muito cobiçada aí do Street Fighter para Master System, que só existe no Brasil, foi feito pela Tectoy. Street Fighter 2, assim, cobiçadíssimo. Muito desempenho e tal, né, que tava... Claro que tira muito recurso, né, não vai ter todos os lutadores ali. Não vai pensando que ia jogar igual no fliperama, que não tem como, né? Mas de qualquer maneira era uma versão, né? Então, a Tectoy também ficou caracterizada por lançar alguns joguinhos aí, porque versões copiadas por cima de jogos. Sim. Né, aproveitar o Wonder Boy para fazer aqueles joguinhos lá da Mônica, do Chapolin. Isso, do Chapolin. Mas fazia, entendeu? Mas fazia. Para o mercado brasileiro aqui, para a garotada que comprava, era legal ter um tema desse. Eles sabiam aproveitar isso no mercado, sabe? Agora, Lira, curioso, né? Porque a gente teve clones, muitos clones, na segunda geração, terceira geração. Na quarta geração, ainda vigorando essa política de informática, você tem a abertura de mercado aí, governo Collor, deve ter sido 90 ou 91. Saiu 92. 92 que abriu o mercado. Mas ainda assim você teve aí 2 ou 3 anos pra galera, se quisesse, poderia ter lançado clones do Mega Drive ou clones do Super Nintendo. E ninguém lançou, né? A verdade é que não teve nenhum clone aqui da era 16 bits em diante. Aí o que você tinha era pirataria mesmo, como você colocou. O cara imitava a carcaça e botava outra coisa dentro. Aí já muda de figura, porque, veja bem, se você lembrar, não tinha clone de Master System. Também não. Mas é porque tinha a Tectoy ali que poderia atuar legalmente, né? Porque agora... Não, exatamente. Agora, porque é o seguinte, quando você tem um representante no Brasil, ou seja, você é licenciado, qualquer um que tente clonar a Master System, você acaba com essa empresa. Legalmente, judicialmente, você tira a empresa na hora do mercado. Não há concorrente para você é licenciado pela empresa principal a lançar o console. Então, meu amigo, já era. Não tem partir do momento em que uma Playtronic consegue licença com a Nintendo, né, e a Tectoy ainda detém os direitos do Mega Drive, você não tem como ter outra empresa aqui no Brasil para clonar mais o console. Continuou tendo de Nintendo. Eu acho que algumas outras empresas continuaram fazendo clones de Nintendinho. Sim. Então, não sei como é que se teve algum tipo de briga, mas oficialmente a Playtronic podia ir lá e desbancar uma empresa dessa. Ô Lira, reza a lenda também que quando fecharam o acordo lá entre eles, a Estrela e a Gradiente, uma das condições era que a Gradiente eliminasse todo e qualquer elemento lá de produção do Phantom. Aí. Até os moldes lá tiveram que ser destruídos. Tipo assim, você não vai produzir isso aqui nunca mais na sua vida. Porque na verdade, o console não representa o que a Nintendo é em essência. E os caras são chatos pra caceta. Tá? Todos eles, a SEGA também é chata pra caramba pra fazer negócio. Nenhum deles foi fácil não, Garcia. Eles foram muito relutantes, assim, porque o mercado brasileiro, né, ele tem lá um histórico por mais que a gente ainda tenha reservas de mercado e tal, eles tinham uma relutância quanto ao que nós ofereceríamos, se a gente tinha capacidade disso, né? Porque a capacidade tecnológica para japonês é uma coisa completamente diferente da gente, do que a gente imagina. Sim. A competência para esses caras é tudo, é dedicação total, sabe? Você não fecha acordo com esses caras se você não provar que você vai ter dedicação completa ao produto deles. Foi assim que a Tectoy conseguiu. E provavelmente a Playtronic também. Senão não tem acordo, cara, não adianta, sabe? Tanto é que a Nintendo teve uma certa época que ela saiu daqui do Brasil, né? Cai fora. O mercado aqui nunca foi muito fácil, né? E esses caras também acho que é um pouco de arrogância, de certa maneira, como eu coloquei aquela hora, porque eles olham para outros mercados e veem mais potencial em outros mercados do que vem aqui. E a Nintendo nunca foi das empresas mais simpáticas também, né? Ela tem uma arrogância assim, natural. Mas aí você pensa, você tem uma tradição, porque a Nintendo, você tem que entender o seguinte, a Nintendo ela é uma empresa muito tradicional. Né? Ela vem de família japonesa. Por mais que tenha a Nintendo of America e tal, ela sempre foi muito tradicional. Então os valores dessa empresa, cara, assim, eu tenho quase certeza que esses caras não querem extraviar em nada. Sim. Sabe? Então a política protecionista de mercado e tudo mais, eles são muito restritos. Então, se você vacila com alguma coisa, se o cara vê que não está sendo tão produtivo, tchau. Já era. Sabe? Não importa se eu vou perder dinheiro no Brasil, eu não quero saber. Eu vou tirar meu produto.
e vou manter o que a Nintendo é, o que sempre foi. Sabe, a Nintendo, ela sempre foi a Nintendo. Assim, em termos de videogame, ela mantém tanto os seus jogos lá, na tradição do Mario, do Zelda, etc e tal. Por mais que ela tenha perdido a empresa aí, o que ela causou fez muita besteira, né, durante o Nintendo 64, etc. Mas ela mantém uma sequência aí de uma corrente de pensamento muito antiga, sabe? Sim. Se você reparar, as revistas continuam falando as mesmas coisas, o site da Nintendo, o suporte da Nintendo. E os caras, meu irmão, nem para distribuir, nem para deixar em domínio público os jogos da Nintendo antiga, eles deixam, eles continuam vendendo. Não, isso aqui vai ser vendido pelo site. Sim, é. Você não trabalha mais com o jogo antigo de Nintendinho, pô, libera aí pro público, né, pro pessoal, as ROMs e tal. Não. É tudo propriedade da Nintendo. Os caras, ou eles vendem... E caro, né? Agora não, porque tem aquele serviço tipo o Netflix da Nintendo ali pra quem tem o Nintendo Switch, mas quando eu tinha o Wii, você acessava lá esqueci o nome da lojinha virtual da Nintendo naquela época, você comprava os títulos digital e baixava. Era caro, eu achava caro. Para jogos de 20 anos atrás, você pagar, sei lá, $4, $5, eu achava caro. Pra quê, né? Você vê jogo antigo assim, os caras vão botar caro ainda, pra quê? Mas olha quem fala, eu tô querendo comprar o Nintendo original e os cartuchos originais da Nintendo. Então, assim, eu tô falando... Não, mas aí é diferente. Você tá indo no item raríssimo, pô. É da coleção mesmo, né, cara? Da coleção, aí é diferente. Agora, Lira, pra gente já caminhar aqui pro encerramento, que essa guerra de clones que a gente teve lá, anos 80, até iniciozinho aí dos anos 90, ela hoje não tem mais como acontecer. Se a gente tem alguma coisa no mercado, é pirataria mesmo. É pirataria vindo da China, do Vietnã, sei lá, de qualquer lugar aí. Mas é pirataria mesmo. São produtos ilegais que chegam aqui. A possibilidade hoje de uma empresa brasileira fazer essa engenharia reversa, tentar fazer graça com isso, é nula. Não vai fazer. Não vai fazer, cara. Ninguém vai investir dinheiro mais nisso, podendo ser acionado na justiça. Ninguém vai arriscar mercado para isso, Garcia. Porque a própria produção, né? Para você fazer um console, mandar para produzir em série, né? O custo que você tem disso hoje, você precisa de investimento. Muitas dessas empresas, inclusive nacionais, precisavam de investimento. Ou elas já estavam no mercado há um bom tempo e tinham recurso, como a Gradiente, né? Ou você tinha que ter investimento de outros para você poder fazer isso. Você imagina uma empresa arriscar isso hoje em dia. E com a tecnologia muito mais cara, né? Que era simples você clonar um Atari, não é simples você clonar um PlayStation 4 ou um PlayStation 5, né? Que tá saindo aí. Cara, não vai, entendeu? Então, assim, é mais fácil você partir para o lado da pirataria mesmo, né? Fazer modelos assim, fazer carcaças, essas carcaças ridículas aí que, né, e lançar com um nome diferente, porque aí sim você faz uma o piratão. Cara, não tá entendendo. Mas aí é a pirataria, esculhambação total, né? O pessoal, a galera que trabalhava aqui com os clones no Brasil era mais refinada do que isso, né? Não, porque, assim, você vê, a partir do PlayStation, com o negócio de CD e tal, a coisa da pirataria foi muito fomentada aqui no Brasil. Sim. Sabe? Você não ia mais fazer a coisa do console, mas você ia piratear tudo. Piratear jogo à vontade, Jogo à vontade. Então isso não para, sabe? Então as pessoas ficam reinventando isso para poder lançar, entendeu? Para poder vender aí para a garotada desavisada que não sabe o que está comprando. Sim. É bom tema também para a gente falar sobre alguns consoles e algumas marcas que foram impulsionadas pela pirataria, inclusive o PlayStation 1 aqui no Brasil, né? Não fosse pirataria, talvez o Sega Saturn tivesse uma participação muito maior aqui, como foi o Mega Drive e Master System. Certamente. Mas assim, as empresas não são ingênuas, elas sabem em que tipo de mercado elas estão atuando e como isso vai vender, de que forma, sabe? Eles sabem a pirataria que rola solta aqui no Brasil, na América do Sul, né, de uma forma geral. Sim. E que não tem leis que protegem a propriedade como tem lá fora. Lá Sim. fora os caras não podem brincar tanto. Brincam, mas não é tanto. Não dessa forma. Não dessa forma. Né? O mercado em geral, né, o mercado quebrou muito por conta disso. Então a gente deixa de ter qualidade para ter essas... É conta de preço, né? Conta de preço. Conta de preço, né? Então, assim... Que sempre foi jogada, por exemplo, CCE e outras marcas aí. Então você mudou o modelo de mercado. Entendeu? Sim. Que empresa que ia hoje fabricar com peças
mais caras originais. Para vender no Brasil, o pessoal que está cada vez mais pobre, não vai vender isso. Não, entendeu? Então, voltando à pergunta que você fez, será que o cara hoje faria um clone para competir com outros? Não faz, cara. Nada compensa fazer isso hoje em dia, sabe? Então, a pirataria que vem aí nessa forma aí como você está vendo, sabe? Essas carcaças com nomes ridículos. Só que é um DVD player. É um videokê. Então, um cara faz isso no quintal de casa dele hoje em dia, entendeu? Sim. Faz um emuladorzinho de 16 bits, 8 bits, coloca ali e é o que você vai rodar. Acabou. Muito bem, doutor Lira. Olha, excelente episódio. Acho que esse é um dos grandes momentos aí da história dos videogames aqui no Brasil, que é esse momento de um lado Tectoy com Master System, do outro Gradiente com Phantom e toda mais 10 ou 15 clones aí. E a gente curtiu muito, cara, né? A gente curtiu bastante essa época aí. Com certeza. A gente brincou demais. Não ter o Nintendo original aqui não foi programa nenhum. Essas empresas fizeram isso pela gente. Isso foi ótimo. Verdade. Falar o quê? Reclamar do quê, né? Com boa qualidade, inclusive. Muito boa qualidade. Os produtos eram excelentes. O gamer brasileiro deve a essas empresas aí por se jogou Mario Bros. Se Super Mario Bros 3 foi um estrondoso sucesso aqui, como foi em outros mercados, se deve a essas empresas que estavam produzindo esses clones aqui. Certamente. E elas produziam jogos também, né? Lembra? Teve produção de jogo? Não, ela... Assim, Desenvolvimento ou produção do cartucho? Não. O cartucho. Cartucho sim. Com a caixinha, não. Desenvolvimento nada. Tinha até aquele cartuchinho do Phantom, que tinha um formatinho diferenciado, né? Eles vendiam no modelo deles, né? Vendiam na forma deles. Mas era pouco expressivo, né? Digamos assim. O que o pessoal critica dessa política de informática, não só em referente a videogames, é que, na verdade, a indústria nacional não desenvolveu suas próprias patentes, né? Os caras se especializaram, pelo contrário, em copiar, né? Simplesmente copiar e não desenvolver nada. E aí, quando o mercado abre, essa galera não se sustenta, né? A Gradiente é a única, né? Gradiente e CCE talvez sejam as únicas que sobraram ainda dessa galera. O resto, né, sempre foi submercado, assim. Na época da Atari, a CCE tinha vários cartuchinhos, lembra? Sim. Personalizados. Sim. Quem não tinha um cartucho da CCE de Atari? Personalizado, era bonitinho o negócio. Vendeu pra caramba. No Nintendo é que eu acho que a coisa ficou um pouco menos popular, porque os cartuchos eram mais ou menos, as empresas publicavam como a Gradiente, né? Mas não era a CCE também, usavam carcaça de cartucho de MSX. Olha aí. Não sei se você sabe disso. Vendia, o Phantom System, eu acho que vendia isso. Com carcaça de cartucho de MSX, pra você ver como é que a coisa era. É meio bagunçado, né, cara? Até no documentário lá do Games que Pariu, o camarada mostra uma empresa que só botava uma etiqueta por cima. O cara não tirava nem textos em japonês, o cara não tirava. Ele só colava por cima. E em locadora, você via muito título que não era original. Então, por exemplo, tinha um jogo lá que eu ficava vidrado pra pegar, que era o Contra 3. Porra, Contra 3, cara, que barato, japonês e tal, era um cartuchinho japonês. Aí eu comprei o adaptador pra pegar o Contra 3 pra jogar lá em casa, porque o Beast System era de espionagem americana. Quando você vai ver, o nome do jogo é Final Mission. Que é como se fosse um Contra, porque a Natsume, a empresa era como se fosse uma Konami, né? Então, assim, eu falei, porra, eu era crente que o jogo era Contra 3, cara, e não era. Era Final Mission, era outro jogo, parecido com Contra. Eu tava jogando um similar ali, né? Eu fazia muito isso, tinha muito dessas coisas. Era bom pra você sonhar, mas... Quando você vai por trás, não era bem isso, não, cara, não é Contra 3 ainda. Aí o Super Nintendo lá lançava Contra 3, você ficava, não tinha Contra 3? Não, esse é Contra 3 agora. Depois que a gente cresce é que a gente vai vendo a realidade nua e crua, né, Olívia? Mas não é um baque assim que você vai ficar... Mas era engraçado, sabe? Você via como as coisas eram... Era na inocência, cara, porque a locadora não estava vendendo pra você, ela colocou um título que ela achava que possivelmente aquele cara... possivelmente aquele cara da locadora também não sabia, né? Ele podia saber, sim, que não era original. Eu não passava pra ele, porque ele comprava de algum fornecedor, sabe? Olha, isso aqui é, sei lá, o Contra 3, é bem parecido com o Contra, botava lá. Então, assim, né? Era isso. Muito bem, Lira. Vamos deixar aí... Muito obrigado mais uma vez. Deixe seu recado final aí, seu abraço pra galera. Pessoal, obrigado aí
Obrigado, Garcia, pela oportunidade. Eu espero bater o papo aqui com o meu conhecimento. Assim, tem muita coisa que eu não lembro mais, assim, sabe? Eu pego muita coisa de cabeça, assim, pesquiso, algumas coisas tem que voltar a pesquisar. Eu acho fascinante, porque a gente viveu essa época e tem muita coisa que eu gostaria até de colocar aqui também para escapar para só que, claro, o nosso tempo é limitado. Quem viveu essa época, meu irmão, teve a melhor das infâncias, isso sem dúvida alguma. E essas empresas foram responsáveis por isso. A gente tem mais o que agradecer. Muito bem, Lira, obrigado mais uma vez. Senhores, esse foi o Coin2Biz de hoje. Você já sabe, meu nome é Bruno Garcia, me encontra aí nas principais redes sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas, mandem temas também. Se você está curtindo esse conteúdo aí ligado ao mundo dos videogames, mande temas também para a gente gravar aqui no Coin2Business. Todo mês tem episódio novo saindo aí para vocês. Esse podcast vai estar disponível também nas principais plataformas de podcast. Se você é usuário Android, em Google Podcast. Se você é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iOS. Se você gosta de ouvir seu podcast pelo Spotify ou pelo Deezer, você pode procurar por Coin2Business ou você pode ir no feed do Talk2Biz, que tem lá os episódios do Talk2Biz e também os episódios do Coin2Business para você poder ouvir aí, entender tudo sobre o mercado de videogames. É isso, senhores. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Até lá. Valeu, Lira. Obrigado. Obrigado. Valeu.